Olá, muito boa noite. O que fazer para perder peso? Regime, dieta ou reeducação alimentar? Há quem prefira fazer simplesmente atividade física. Mas para quem tem obesidade mórbida, a solução tem sido cirurgia bariátrica. São aqueles casos em que o índice de massa corporal, o IMC, atinge valores superiores a 40. Mas o que de fato garante o efeito desejado e, o mais importante, a saúde da pessoa? Quais os riscos da cirurgia bariátrica que interfere em outras doenças? Cirurgia bariátrica ou reeducação alimentar é o tema do Ponto de Vista de hoje. E eu estou recebendo aqui no nosso estúdio Josenberg Campos, que é cirurgião bariátrico, e Graça Albuquerque, nutricionista. Boa noite, obrigada por vocês terem aceito o convite de participar do Ponto de Vista de hoje. Eu começo perguntando, doutor Josenberg, a cirurgia bariátrica, ela é exclusivamente para quem tem obesidade mórbida. No entanto, tem muita gente aí que está tentando driblar, né, esse excesso de peso, a ganhar até mais peso para conseguir fazer a cirurgia e ficar em forma. Isso acontece? Isso acontece. Boa noite, Eliana. Boa noite, Graça. Boa noite. O que ocorre é que algumas pessoas que estão com obesidade leve, que nós chamamos obesidade grau 1, né, entre 30 e 35, eles às vezes querem um caminho mais fácil, que é a cirurgia, né? Esse grupo de pessoas, nós só realizamos cirurgia de maneira experimental, isso na Universidade Federal de Pernambuco, para pessoas que têm obesidade leve com diabetes. Isso ainda é um grupo experimental. Fora esse grupo, somente quem tem índice de massa corpórea acima de 35 com doenças ou acima de 40. Mas é um risco para algumas pessoas que, de fato, não têm essa obesidade mórbida, mas querem aí ficar em forma, né, ou ter um corpo sarado e não querem nem dieta, nem regime, nem reeducação alimentar, nem atividade física. Não, eu vou pelo caminho mais rápido que essa cirurgia. E aí até acabam convencendo, porque hoje existem vários médicos e hospitais que realizam esse tipo de cirurgia. Veja, existem leis no Brasil, né, isso há vários anos, que é proibido realizar cirurgia em pessoas com índice de massa corporal abaixo de 35. Então, a lei brasileira não permite. O médico que realiza esse procedimento, ele pode sofrer punição. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, a qual eu represento, ela não permite também e pune o médico e informa o médico que isso não pode ser realizado. Então, o que mais ocorre, Eliana, são aquelas pessoas que querem ganhar peso para atingir o índice e aí o convênio autorizar, o hospital público realizar. A gente precisa avisar para essas pessoas que o ganho de peso rápido, ele descompensa o corpo. Então, a glicose aumenta, a pressão arterial sobe bastante, é o que vem a hipertensão, a pessoa fica apresentando picos. Então, pessoas, por exemplo, para o convênio autorizar uma cirurgia bariátrica, o paciente tem que ter aquele índice de massa corpórea acima de 40 por mais de 2 anos. Isso também está na lei. Então, se você quiser realizar, ou alguém quiser realizar a cirurgia hoje, se ele engordar em 1 mês, ele vai ter que esperar 2 anos. Porque o médico, algum médico, endocrinologista ou um clínico, tem que dar um laudo dizendo isso aí. A não ser que ele faça, sem ser do plano, né, particular, o que é uma cirurgia cara, né? Mas mesmo assim, o médico precisa ter consciência. Então, por isso que nós preferimos que as pessoas realizem as cirurgias com os médicos credenciados para isso. Graça, o que você acha dessa cirurgia? Você é nutricionista, né, defende uma alimentação saudável. Qual que é a sua opinião sobre essa cirurgia bariátrica? Para muita gente que, de repente, poderia estar aí, escolhendo outro caminho. Veja, boa noite. Para aquelas pessoas que têm um IMC acima de 40, não é? Ou 35 com algumas doenças, tem uma indicação. Aí é seguro o procedimento. Mas, se você tem um cliente no consultório que ele está com sobrepeso, né, que não chegou a esse IMC 35 ou 40, nós podemos realizar aí a reeducação alimentar. Então, se você adquire o hábito de ter uma alimentação mais saudável, escolhendo alimentos que têm um baixo índice glicêmico, ou seja, que tem um excesso de fibra maior, que vai te dar uma sensação de saciedade maior também, então você consegue ter uma reeducação alimentar, não é? E o segredo é quando você vê resultado. Se você sente que você está emagrecendo, então você se motiva a continuar no caminho certo. Vamos tirar só uma dúvida. Qual a diferença entre regime, dieta e reeducação alimentar?
Olha, reeducação alimentar é um hábito que você leva para a vida toda. Ou seja, tirar da mente das pessoas que regime ou dieta é alguma coisa ruim, que é passar fome. Isso não existe. O que existe é você saber se alimentar regularmente, adequadamente. Você pode experimentar alguns alimentos que são tidos, esses alimentos você não pode comer. Não, você pode, desde que você saiba o horário que você vai se alimentar, a quantidade que você vai utilizar aquele alimento. Dessa forma, você consegue viver bem. Então, é tirar aquela imagem que dieta é horrível, isso não é bom. Não, não é. Uma reeducação alimentar, você não sente fome, você fica saciado e você vive bem. Agora, a reeducação alimentar não é dieta. Porque você vai comer tudo o que você quer, mas moderadamente e cruzando os alimentos. Mas Eliana, isso nós falamos para as pessoas que querem realizar a cirurgia, principalmente aquele grupo que eu falei, de obesidade leve. Eu falei, olha, você vai realizar a cirurgia e você irá continuar tendo reeducação alimentar. Porque se o paciente faz a cirurgia e começa a se alimentar de ingerir alimentos de alta caloria, ele vai voltar a ganhar peso e o pior, agora ele vai ser um obeso desnutrido. Exato. Por conta da cirurgia. Quer dizer, então, quem faz a cirurgia continua com dieta. na vamos realidade, chamar assim. depois da cirurgia, ele vai ter que passar por esse processo de reeducação alimentar, vai ter. porque muda tudo. Isso. Ele vai ter que ingerir uma pequena quantidade de alimentos, porque ele não consegue, são os mecanismos hormonais que são alterados por conta do desvio que a cirurgia faz. E, além disso, além de comer, de ingerir uma pequena quantidade, esse alimento tem que ser de alto teor nutritivo. Então era melhor ele ter se cuidado antes para ter evitado essa cirurgia, não? Eu acho sim. Exato. Concordo. Porque muitos, por exemplo assim, eu conheço algumas pessoas que se submeteram a essa cirurgia e hoje elas não conseguem comer determinados alimentos. Né? Aí é complicado. Isso, mas essas pessoas que fazem a cirurgia e não conseguem ingerir carne, que não conseguem ingerir determinados alimentos, veja, a maioria das pessoas que se opera deveria pelo menos ingerir todo tipo de alimento, sem restrição. Se ele não consegue ingerir carne ou ingerir camarão ou principalmente alguns alimentos, alguns tem tipos algumas de pessoas peixe. que não conseguem sequer comer o pão. Isso. Então essas pessoas precisam fazer uma endoscopia e voltar ao médico, conversar com quem tem experiência para que possa fazer uma dilatação ou tratar de maneira adequada o caminho do alimento para que não haja nenhuma obstrução excessiva. Porque essa pessoa que vomita a cada refeição é porque ele tem uma estenose, um estreitamento excessivo. Ele precisa voltar ao médico e dizer que isso não está adequado. Não está adequado. A reeducação alimentar é uma questão muito mais de vontade da pessoa. Esse é o ponto de partida para que a pessoa possa se alimentar corretamente, de alimentos corretos. Parte da motivação. Quando você não se sente bem do jeito que você está, você busca o melhor caminho. Então, você quando começa a fazer reeducação alimentar, que você se vê mais magro, a roupa entrando melhor, sua autoestima melhora, daí você não quer sair desse caminho. Então, tudo parte da pessoa querer, não é? O primeiro ponto é esse. Você tem que... a pessoa que vai porque alguém mandou, não dá certo. Então, alguma coisa tem que acontecer, ou você viu sua imagem, não achou boa, ou você está se sentindo desconfortável com sua roupa, você não está se sentindo bem com a sua imagem no espelho. Daí isso leva você a procurar um profissional. E quando você vai se alimentando adequadamente e vai sentindo o resultado, se vê melhor, então aí é que tudo começa. Essa questão é importante. Vamos ver qual é a causa da obesidade. É o que nós chamamos de multifatorial. Então, se a obesidade tem causa multifatorial, tem vários fatores, às vezes não é só a vontade da pessoa. Aquela ideia de que a gente falava alguns anos atrás, quem é obeso não tem boa vontade, não quer fazer dieta. Uma pessoa meio largada, preguiçosa às isso vezes. Não é verdade. Veja, a questão principal é alteração genética. A questão hereditária, ou seja, ele já traz da família, ele tem um gene que leva à obesidade. Além disso, ele vive num ambiente que nós chamamos propício, que favorece a obesidade. Que ambiente é esse? Trabalha bastante, acorda cedo, pega o trânsito, não consegue almoçar em casa uma dieta adequada, faz fast food. Daí ele vai lanchando
fazendo lanche o dia todo e a partir das 5 da tarde ele ingere uma grande quantidade de calorias até 1 hora da manhã. E não desenvolve nenhuma atividade física. Por quê? Então, trabalha sentado. Então, esse certamente, ao meu ver, é genética, mas o ambiente onde a gente vive. E diz, o ambiente porque uma família A é obesa e a família B não tem obesidade. Porque a família A tem o gene, certamente a família B não tem esse gene. Entendi. Agora, a cirurgia bariátrica para a mulher, ela traz alguns riscos, principalmente aquela que de repente está na idade fértil, faz a cirurgia e depois engravida? Pode trazer risco se ela não se cuidar, né? Então, depois da cirurgia bariátrica, como a mulher vai ao ginecologista 1 vez por ano, o homem ao urologista, depois da cirurgia, ele precisa ir ao endocrinologista, a nutricionista mais de 1 vez por ano. Então, se o paciente, se a mulher está em idade fértil, faz a cirurgia bariátrica e depois faz o acompanhamento adequado, mantém todas as vitaminas e os exames normais, não tem o que nós chamamos de subnutrição, ou seja, se está adequado... Não haverá problema se ela engravidar, tanto para a saúde dela, nem quanto ao bebê. Não. Porque há uma certa carga de remédios, de vitaminas que você tem que passar a tomar. E se você não segue esse tratamento, a gravidez poderá ser problemática. Não só a gravidez, como a própria vida da pessoa. Exato. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, mas depois a gente vai voltar para falar os riscos dessa cirurgia e também vamos falar o que comer, né? Reeducação alimentar. Será que se a gente colocar no prato arroz, feijão, batata, macaxeira e mais algumas coisas, isso é saudável? A gente volta já já, não saia daí. E de volta ao ponto de vista, hoje estamos falando sobre cirurgia bariátrica e reeducação alimentar. Nossos convidados são Josenberg Campos, que é cirurgião bariátrico, e Graça Albuquerque, que é nutricionista. E eu perguntava ao senhor o risco, o perigo que existe da cirurgia bariátrica para o obeso quando ele é muito jovem, um adolescente, por exemplo. A lei brasileira ela permite a realização da cirurgia bariátrica após 18 anos. Abaixo de 18 anos, com autorização dos pais e depois de um acompanhamento com psicólogo, nutricionista, por um tempo mais prolongado do que para um adulto. E o nosso grupo, né, na Universidade Federal, nós realizamos em adolescentes a cirurgia bariátrica se o paciente apresenta complicações decorrentes da obesidade que poderá levar a uma diminuição ou uma alteração do desenvolvimento dessa criança. Então, se a obesidade está comprometendo o desenvolvimento, sim, vale a pena realizar a cirurgia. E o que poderá ocorrer de efeito colateral da cirurgia por conta dessas mudanças, né, do caminho do alimento? Ele poderá ter alteração de cálcio, alteração óssea, alteração nutricional, mas, se bem acompanhado, não ocorrerá nenhum problema. Quando o senhor fala o comprometimento da saúde desse adolescente, o que exatamente o senhor está querendo dizer? É alguma outra doença que ele possa ter, por exemplo, assim, como a diabetes, uma taxa muito alta, né, ou a hipertensão, ou qualquer outra doença e que ele fazendo a cirurgia bariátrica, essas taxas vão reduzir? Isso, essas taxas irão reduzir, só que esse não é o problema mais sério que ocorre nas crianças, né, nos adolescentes. A Organização Mundial de Saúde tem falado, já tem dito, a grande preocupação que eles têm tido com a obesidade infantil, né? Imagina o que vai ocorrer daqui a 20 anos. Se nós temos hoje crianças obesas, né, daqui a 10, 20 anos a gente vai ter uma população com mais de 70% ou 70% de obesos. Então, algumas crianças já apresentam problemas como hipertensão, não diabetes, é muito cedo, mas alteração da glicose. O que a gente mais identifica nos adolescentes em período escolar é bullying. São alterações psicológicas. Esse sim, isso é importante. Isso afeta o desenvolvimento da criança do ponto de vista psicológico e ele será certamente um adulto com problema. Então, esse paciente adolescente, ele merece uma cirurgia bariátrica se o índice de massa corpórea está acima de 40, ele já tentou várias dietas, fez um acompanhamento nutricional e psicológico por pelo menos um ano. Essa é a nossa conduta e do nosso serviço na universidade.
Graça, vamos falar aí do que a gente tem que comer, começando o dia, né? A gente fala em reeducação alimentar, a pessoa tem que ter a consciência, né, do que comer, como se alimentar, as horas, de fato. Então, vamos fazer aí um cardápio, uma sugestão. A gente começa o dia comendo o quê? A primeira coisa, água. Água gelada. Sempre é importante, né? Ela tem um efeito também termogênico, porque ela ajuda a ativar o metabolismo. Então, fruta, que é muito comum comer fruta, e as pessoas acham, fruta é light, não é? Eu vou comer uma fruta normal, mas a gente tem que lembrar... Fruta? Qualquer fruta, né? Ela tem um índice glicêmico mais alto. Então, se você comer fruta sem estar associado a uma fibra, você tem a absorção quase que imediata aí dessa caloria. Então, o que é que eu indico? Eu indico algumas fibras associadas à fruta já para reduzir, não é? E o que é muito interessante é o nosso regional. Então, se você tem o inhame, se tem a macaxeira, a batata doce, você tem o cuscuz, você pode comer numa dosagem adequada, não é? Aí é fibra, mas assim é também, baixo se hoje eu glicêmico. comi a macaxeira, não vou comer o inhame, não vou comer o cuscuz. Não, eu procuro variar. Porque algumas pessoas podem ser assim, né? Eu comi um pratinho de cuscuz com leite de coco, né? Não, aí eu posso comer a macaxeira. Não, você escolhe. Não, você escolhe e tem que se preocupar com o que você vai acompanhar. Então, as pessoas acham queijo branco, mas se você puder correlacionar com o queijo da ovelha, que não tem um excesso de lactose tão alto quanto o queijo da vaca, então aí você já ajuda, né? Porque excesso de lactose também dificulta o emagrecimento. Se você tem seu pão normal, se você tira o glúten do pão, você já melhora também o intestino e o fígado, o metabolismo dele já anda mais rápido. Então tem alguns mecanismos que nós podemos utilizar para ter uma alimentação mais saudável, né? Baseado aí no índice glicêmico, na quantidade de fibra, tirando mais o glúten. Exato. Você tem um retorno melhor. Como que é a alimentação do senhor, doutor Josenberto? O senhor faz cirurgia, lá na universidade são 30 cirurgias bariátricas por mês, né? Isso só lá no Hospital das Clínicas, mas temos aí vários hospitais na cidade que fazem cirurgia, né? O Hospital Oswaldo Cruz faz muita cirurgia, já foi até pelo SUS, o hospital que mais faz cirurgia bariátrica em todo o país. Mas aí, como é a alimentação do senhor? Bom, antes falando dos hospitais, existem vários hospitais públicos em Recife, né? Recife foi uma das primeiras cidades do país a ter cirurgia da obesidade pelo SUS, né? O professor Edmundo Ferraz, não sei se vocês sabem disso, mas há muitos anos foi ao Ministério da Saúde e conseguiu, junto com vários outros cirurgiões do Brasil, a fazer com que a cirurgia fosse paga pelo SUS. Então, você sabe que grande parte dos países da América Latina, o SUS, o Sistema Único de Saúde, o sistema público, não paga essa cirurgia. No Brasil isso no acontece, Brasil é acontece, é muito bom, isso funciona muito bem. E o Hospital das Clínicas, o Hospital Oswaldo Cruz, o Getúlio Vargas, o Agamenon Magalhães e vários outros, o nosso estado realmente tem um grande número de cirurgiões, né, bem treinados. A grande maioria faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia e esses cirurgiões são credenciados e têm bastante qualidade para fazer a cirurgia. Quer dizer, que é um detalhe importante, na hora de você procurar um médico, né? É a última opção, vamos procurar um médico para fazer a cirurgia de redução do estômago ou cirurgia bariátrica. Qual médico que eu vou escolher, né? Isso é importante. Consultar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Lá você tem todos os cirurgiões de cada cidade do Brasil. Então, essas pessoas têm título porque são treinados, né? E aí a sociedade te dá um credenciamento, um aval, uma autorização para que você faça a cirurgia de maneira segura, sem risco. É uma cirurgia que você falava está em moda. Veja, está em moda porque a obesidade aumentou. O Brasil hoje é o segundo país do mundo a mais realizar essa cirurgia. Então, o Brasil tem feito várias pesquisas, principalmente em cirurgia para diabetes associada à obesidade. A obesidade. Né? Agora eu quero saber, a alimentação. Eu estava fugindo. Como é que está a alimentação? Em relação à alimentação, eu acho bem importante, eu digo isso para os pacientes, né? É importante que todo mundo tome o café da manhã, não pule refeição, ou seja, a gente trabalha, o médico trabalha bastante, né? Acho que todo mundo trabalha muito hoje. E mas acaba não tomando o café da manhã. Isso, não toma café, não almoça. Eu tento tomar esse café da manhã, isso é importante, principalmente ingerir alguns alimentos como aveia, que isso vai te dar uma saciedade mais prolongada, né? Você pode falar melhor isso aí. E aí,
em torno de 10, 11 horas, ingerir alguma coisa. Como não é sempre você tem frutas, então, às vezes, barrinha de cereal de baixa caloria, aquela para diabético, eu ingiro isso, faz com que você não chegue no almoço com tanta fome, com tanta fome, naquele desespero, para de repente, assim, você coloca de tudo, principalmente quando a gente vai a um self-service, né? Você sai colocando de tudo, fica aquele prato imenso para conseguir comer. Uma das coisas que eu evitei, eu perdi quase 10 quilos já, a minha família é de obesos, então eu perdi quase 10 quilos, porque eu estava com hipertensão. Mas fazendo regime, dieta ou reeducação alimentar? Reeducação alimentar e não ingerindo alimentos à noite, principalmente. Eu acho que isso me ajudou muito. Graça, à noite, qual que é a dica? Antes de falar da dica da noite, importante, a barrinha de cereal. Quando for comer a barrinha de cereal, tem que observar o teor de fibra da barrinha. Se a barrinha tiver 0 fibra, equivale a um biscoito. Então, tem que ver se ela tem entre 1 grama a 7 gramas de fibra. Aí você está ingerindo uma barra de cereal boa. Isso é importante. Sim, qual foi a sua pergunta? A pergunta à noite. Qual é a dica para o que comer antes de dormir? À noite você tem que buscar os alimentos que têm aquela absorção mais lenta, que para aumentar o teor de saciedade, não é? Então, tem pessoas que dizem, à noite eu só tomo uma sopinha, eu não vou ingerir carboidrato, eu só vou na proteína. Tá, mas tem que ver o tipo de carboidrato que você pode ingerir. Se for um carboidrato de baixo índice glicêmico, você pode colocar à noite. Agora, deve-se ter o jantar. Se a pessoa dorme cedo, ela pode evitar o lanche depois do jantar. Mas se ela janta e vai demorar a dormir, então é importante que tenha um lanchinho antes de dormir também. Porque você vai passar aí 6 horas, 8 horas dormindo, é um longo período. É um lanchinho, uma coisa leve, não é um outro jantar, não, né? Não é outro jantar. Sanduíche carregado, isso. né? Não. Que você coloca lá o bacon, alface, tomate, cebola, queijo, aquele lanchão. Agora tem um outro detalhe, muitos jovens até com medo de engordar, ou então por conta nós vivemos numa sociedade onde a beleza, né? As meninas terem aí um corpo escultural, aí elas acabam, não é nem fazendo regime ou dieta. Ah, eu não como isso, eu só como aquilo, às vezes não como arroz, não como feijão, como só um pouquinho de massa, né? um macarrão, não como fruta, tomo muita água, como só pão de manhã. Elas acabam determinando que tipo de comida vão comer porque não querem ganhar peso, não querem engordar. Isso está tudo errado, né? Tá, porque vai levar uma flacidez, essa flacidez vai levar uma celulite, você vai ficar envelhecida antes do tempo, porque você não vai ter vitaminas, minerais adequados, vai cair cabelo, enfim. Então, o que é que você tem que levar em consideração? Um problema sério. Você eu tem digo que isso ter... porque eu conheço muitas adolescentes nessa situação, né? Que fazem a sua dieta, o seu cardápio, né? E totalmente errado. E hoje em dia, olha, a alimentação, tem tanta coisa nova no mercado. Tem macarrão à base de quinoa, sem glúten. Você tem hoje pão sem glúten. Você tem o arroz integral, 7 grãos. Porque não basta ser só integral. Ele tem que vir associado a quinoa, a linhaça, não é? Os grãos é que vão fazer a diferença dessa absorção. Então, a variedade é tão grande que é só uma questão de informação. Se você está bem informado, você não passa fome, você se alimenta adequadamente e vai ter um resultado bom. Então, é importante procurar um profissional capacitado, que lhe oriente, que diga quais são os alimentos mais indicados, a melhor maneira de você se alimentar. Daí você para com essa ideia, né? Não vou comer para emagrecer. Nem sempre é verdade. Quanto menos você come, é mais difícil emagrecer, porque você retarda o seu metabolismo. Então, você fica mais difícil emagrecer ainda. Ele vai fazer o quê? Uma reserva de gordura. Se você não está ingerindo, alguma coisa está acontecendo. Então, você vai paralisando aí o seu metabolismo. Aí aquelas gordurinhas que às vezes fala assim, que o homem, depois dos 40, né, dos 40 anos, fica mais difícil para ele poder perder peso, seja com atividades físicas ou até com a reeducação alimentar, né? Ou quem prefira aí as dietas, os regimes. O que acontece? Isso é eu tenho visto muito isso nos últimos 3 anos. A gente tem a chegada em Recife de um grande número de executivos. Por conta dessas empresas todas, a gente vê isso. E lá em Boa Viagem, onde eu tenho um consultório, eu vejo muitas pessoas assim. Os homens, eles me falam, eu não tenho condições de fazer uma dieta adequada porque eu trabalho bastante, durmo pouco. Então, quer dizer, quem está fora de casa acaba comendo muito mal. Isso, mas hoje, como Graça acabou de falar, existem vários produtos no mercado, nas farmácias, que você pode comprar, substituir refeição, não é? Uma série de nutrientes e que você não necessariamente precisa pular uma refeição ou substituir por um lanche, um sanduíche, porque realmente isso aí, ou passar, tem algumas pessoas, eu vejo, ele toma o café e só vai jantar às 11 horas quando chega em casa.
Um período muito longo de jejum. Bom, o nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu queria saber de vocês. Cirurgia bariátrica ou reeducação alimentar? O que é mais fácil, o que é melhor? Eu sempre digo para os pacientes, a melhor maneira de perder peso é fazendo exercício, escolhendo, selecionando melhor os alimentos. Essa é a melhor maneira. Depois que o paciente tenta várias maneiras, usando medicamentos, controle, principalmente mudando o seu ritmo de trabalho, o ritmo de vida, dormindo melhor, tendo uma vida saudável, se assim, mesmo assim, ele não consegue perder peso, já começa a ter doença, que é a obesidade mórbida, aí é indicada a cirurgia. Olha, um telefone de contato com o senhor para quem quiser aí mais informações. O ambulatório do Hospital das Clínicas de Cirurgia da Obesidade, toda segunda-feira pela manhã a gente está lá, né? É o 21263537. E não paga nada. Isso, lá, Exato. Hospital Público. É o melhor, Hospital Público. Graça, cirurgia bariátrica ou reeducação alimentar? Bom, o principal é a reeducação alimentar. Se você está no nível que a reeducação alimentar já não lhe ajuda muito, partir para a cirurgia bariátrica é um bom caminho. Desde que seja bem orientado, peso aí, né? Claro. Ou obesidade mórbida. Se não, vamos correr um pouquinho, vamos desenvolver uma atividade, uma academia, frequentar as praças, as praias que nós temos aí, né? E baixar o peso. Exatamente. E garantir. Um telefone de contato ou um site? Olha, é o 3325-3136, é o número do meu consultório. E tem também o Face, que é Graça Albuquerque. Pode entrar lá em contato também com as dicas que eu dou lá todo dia. Exato. Bom, e o ponto de vista chega ao fim. Se você tem algum assunto que gostaria de ver discutido aqui, entre em contato conosco pelo Facebook. É só acessar facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter você pode mandar seu recado para @PontoDeVista04. Uma excelente noite de sábado, um ótimo domingo e a gente se encontra no próximo final de semana.